que vai ser um vetor para mim? Vetor é um argumento matemático, então é uma ferramenta que a física praticamente cria, baseado em matemática, para a gente conseguir fazer o quê? Definir a direção, o sentido e a intensidade de uma grandeza, beleza? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, dois vetores. Um vetor de 10 newtons, um vetor de 20 newtons. Só que qual que é a parte importante? Para onde que esses vetores estão apontados? Qual que é a intensidade desses vetores? Então, galera, o exemplo básico que a gente vai ter aqui do lado, nesses dois vetores, a gente consegue analisar o quê? A direção. O que vai ser a minha direção do vetor? É literalmente para onde ele está direcionado, ok? A gente vai ter o sentido do vetor. O sentido é a ideia do para onde ele aponta, que vai ser definido pela seta do meu vetor, tá? E a intensidade vai ser o tamanho, vai ser o valor, vai ser a quantidade da grandeza que nós temos. Então vai ser o tamanho que ele apresenta. Para a gente ter uma definição bem básica, como é que a gente consegue definir a direção ou o sentido de um vetor? A gente consegue fazer analogia com a rosa dos ventos, por exemplo. Então, se eu tiver uma rosa dos ventos, lá como na geografia, o que é a posição norte? O que é a posição leste? O que é a posição sul-sudeste? Então, na rosa dos ventos, a gente vai ter o quê? Setinhas orientadas, onde nós vamos ter em uma seta, tá? Em uma possibilidade de direção do vetor, dois sentidos. Por exemplo, se eu pegar numa rosa dos ventos a minha reta vertical, para cima ela aponta ao norte geográfico e para baixo ela aponta ao sul geográfico, ok? Então a direção é para onde esse vetor está direcionado. No caso dos nossos dois vetores que nós temos aqui, ó, são dois vetores que a gente pode chamar de vetores diagonais. Então eles não são nem verticais, nem horizontais, eles são oblíquos com alguma direção. Então, galera, eu tenho essa direção dele. Ele tem uma direção oblíqua, ele tem uma direção diagonal. Qual que é o sentido desse vetor? O sentido desse vetor é literalmente de baixo para cima. Por quê? Porque a gente consegue analisar que esse vetor ele tem uma ideia da onde, se aqui for a minha origem e aqui for o término do meu vetor, ele está subindo para onde? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Dessa forma, galera, quando eu analiso para onde está o sentido desse vetor, eu consigo analisar o sentido e consigo dar com exatidão a direção desse cara. Ok? E o que vai ser a intensidade no meu vetor? A intensidade dele vai ser o tamanho. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse vetor ao qual eu estou assinalando aqui, ó, ele tem uma intensidade de 10 newtons. O vetor aqui de baixo, que ele é maior, ele tem uma intensidade de 20 newtons. Se eles estiverem na mesma escala, e eu pegar uma régua e medir esses dois vetores, obrigatoriamente, o vetor de 20 newtons tem que ser o dobro do tamanho do meu vetor de 10 newtons. Se eu medir em centímetros e analisar que 10 newtons são iguais a 1,5 centímetros, 20 newtons são iguais a 3 centímetros. Beleza? Então, galera, literalmente, o vetor foi um argumento matemático utilizado pela física para definir uma grandeza vetorial. Por que é importante eu analisar isso? Se eu falar para vocês, por exemplo, Bob, o veículo está com velocidade de 20 km por hora, basta eu definir a velocidade apenas com a intensidade? Depende de como eu estou trabalhando. Se ele quiser saber apenas o tempo que vai demorar para chegar, ele dá a velocidade e dá a distância, para mim satisfez. Então eu encaro aquela velocidade como sendo uma velocidade escalar. Só que, se eu estiver trabalhando numa rodovia onde eu tenho orientação, a ideia do meu vetor ser positivo e a ideia do meu vetor ser negativo, na ideia do sentido desse vetor, faz muita diferença. Então, se eu possuir um vetor velocidade com sinal positivo, significa que ele está no sentido da trajetória. Se eu possuir um vetor velocidade com sinal negativo, significa que ele está no sentido oposto à trajetória. É aí, galera, que a ideia do sinal, a ideia da direção e a ideia da intensidade, elas se juntam
para a gente conseguir trabalhar didaticamente e geometricamente com o argumento. Então, o vetor é uma semirreta onde eu vou orientar aquela quantidade, ok? O que a gente pode fazer com o vetor? Por exemplo, a gente acabou de mencionar que velocidade é uma grandeza vetorial. Tá? Como é que eu somo duas velocidades? Força é uma grandeza vetorial. Como é que eu somo duas, três forças? Quando a gente for fazer as operações com vetores, nós aqui vamos trabalhar com as mais comuns. Existe também a ideia da operação de multiplicação por escalar, mas multiplicação por escalar, galera, é literalmente somar aquele vetor n quantidade de vezes. Tá? É uma soma vetorial, beleza? A gente vai trabalhar primeiro com vetores na mesma direção. Por que na mesma direção? Porque quando eu tenho a mesma direção, eu tenho duas formas simples de trabalhar. Ou os vetores estão no mesmo sentido, ou os vetores estão em sentidos opostos. Tá? Quando eu tenho esses vetores com a mesma direção e mesmo sentido, o vetor resultante, que é o vetor soma entre todos os vetores que eu tenho, será a soma entre 2, 3, 4, 5, n módulos dos vetores, e ele manterá a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa origem em zero. Nós temos o vetor F1 aqui. Tá? Se eu pegar, galera, e somar F1, que tem essa quantidade, está nessa direção e está nesse sentido, com um vetor F2, que tem esse módulo, que é a intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido do vetor anterior, o que a gente vai ter que fazer apenas? Galera, literalmente, manter direção e sentido e somar os módulos. Quanto é que vale o meu vetor resultante? É a soma do vetor F1 mais o vetor F2. Se aqui eu possuir 3 newtons e aqui eu possuir 4 newtons, o meu vetor resultante vai ser de 7 newtons. Beleza? Então, vetores com o mesmo sentido, é só a gente somar os seus módulos, é só somar as suas intensidades, ok? E quando eu tiver sentidos opostos? O vetor resultante, galera, vai ser a subtração entre os 2, 3 ou n módulos entre todos os vetores. Ele manterá a mesma direção, porém, o sentido vai ser o resultante do maior vetor. Então, nesse caso, nós temos dois vetores. Aqui está a minha origem, no zero. Galera, o vetor F1 é todo esse vetor vermelho que eu tenho aqui, ó, que ele tem a mesma direção do vetor F2, porém sentidos e tamanhos diferentes. Então, o vetor F1 está indo para a esquerda, o vetor F2 está indo para a direita. Só que o vetor F1 é maior. Então, obrigatoriamente, o vetor resultante, galera, vai possuir a mesma direção. Ele vai possuir o sentido de quem? Do vetor maior. O vetor maior não é o vetor F1 que vai para a esquerda? Galera, qual que vai ser a intensidade desse vetor? Qual vai ser o módulo desse vetor? A subtração entre F1 e F2. Então, se eu tiver F1 valendo 4 newtons, F2 valendo 3 newtons, a força resultante vai ser de apenas 1 newton. A gente vai ter sempre essa ideia de como iremos trabalhar com a subtração em sentidos opostos, ok? Então, galera, esse meu vetor F1 apresenta o maior módulo. Dessa forma, após a soma vetorial, o meu vetor resultante, que é a força resultante, apresenta o mesmo sentido que ele. Beleza? Então, aqui, galera, a gente teve o quê? Essa relação onde nós temos vetores na mesma direção. Beleza? E se eu possuir vetores com direções distintas? Para vetores com direções distintas, nós temos duas regras. A gente pode trabalhar com a regra do polígono ou a regra do paralelogramo. O que a regra do polígono vai fazer para a gente? Ela vai ser utilizada quando não nos interessa o módulo do vetor resultante. Pessoas, a regra do polígono vai bastar a gente descobrir o que é apenas? A direção e o sentido do vetor resultante. Ok? Como é que eu vou fazer o cálculo? Como é que eu vou determinar qual vai ser o meu vetor resultante? Primeiro, a gente vai ter que definir uma origem para essa minha operação. Então, galera, a minha origem vai ser O, tá? Colocamos a origem de um vetor no final do outro. A famosa regra da bundinha na cabecinha.
Depois de todos os vetores desenhados, a partir da origem principal, né, a origem da qual nós definimos a nossa operação, a gente vai ligar essa origem até o último vetor que eu coloquei. Então, por exemplo, aqui eu tenho o vetor F1, que ele vai da origem até o ponto A. Aqui, pessoas, nós temos o vetor F2, que ele vai do ponto A até o ponto C. Se eu quiser apenas colocar esses dois vetores para efetuar a soma, qual vai ser o vetor resultante? O meu vetor resultante, ele vai literalmente ser um segmento de reta que vai ligar a origem, ok? Até o último vetor ao qual eu desenhei, a qual eu fiz a minha adição. Então, pessoas, na soma do vetor F1, do exemplo superior, e do vetor F2, qual que é a minha força resultante? Esse vetor em vermelho, que liga a origem até o ponto C, ok? Poxa, Bob, se eu tiver mais que dois vetores, galera, não importa, é literalmente colocar a bundinha na cabecinha. Então, você vai colocar a bunda no vetor na cabeça do outro vetor. Se você tiver 30, 40, 50, 2, 3 vetores, você vai fazer isso para todos os vetores. Defini a minha origem comum aqui, ó, o O. Galera, coloquei o vetor F1 de O a A. Coloquei o meu vetor F2 de A a B. Coloquei o meu vetor F3 de B a C. Coloquei o meu vetor F4 de C a P. Então, se eu tiver, literalmente, esses 4 vetores sendo somados, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu polígono, por isso que é chamado de regra do polígono, e a gente vai ter o que, galera? O meu vetor resultante, que é o vetor que sai da origem em O e vai até o P. Então, a regra do polígono ela é definida por qual motivo? Perceberam que aqui eu formei um triângulo, um polígono? Perceberam que aqui eu formei um pentágono? Galera, eu vou formar polígonos regulares ou irregulares, independentemente da forma que eles forem, e o vetor que vai fechar esse polígono sempre vai ser o meu vetor resultante. Beleza? Sem problemas? E se eu necessitar a utilização e determinar a intensidade do meu vetor resultante, a gente vai utilizar a regra do paralelogramo. Galera, a regra do paralelogramo sempre vai representar a soma vetorial de dois vetores. Não dá para eu somar 4, 5 vetores com essa regra. Poxa, Bob, mas eu tenho que somar 5 e determinar a intensidade. O cara não deu um papel quadriculado para mim. Como é que eu faço? F1 com F2, o resultante deles você soma com F3, o resultante deles você soma com F4, o resultante deles você soma com F5, e aí você vai ter o seu vetor resultante. Vai dar mais trabalho, porém, contudo, entretanto, nós vamos ter o que, galera? Nós vamos ter a intensidade do vetor resultante. A gente vai ter o módulo desse vetor resultante, beleza? Então, ele representa sempre a soma de dois vetores a partir da mesma origem arbitrária. Então, eu vou definir uma origem qualquer. A partir dessa origem, eu vou desenhar os dois vetores que eu quero. Então, por exemplo, o vetor F1, ele sai do zero e vem até o A. O vetor F2, ele sai do zero e vai até o P. Essa é a parte importante, ok? Por que vai ser um paralelogramo? Galera, perceberam que nessa linha tracejada, eu vou traçar uma reta paralela de B a C? Eu vou traçar uma reta paralela do C até o A? Perceberam que eu formei um paralelogramo, que é um quadrilátero, que ele pode ou não ser regular, tá? Então aqui a gente vai ter um losango, sossegado. Dessa forma, o que vai acontecer? A partir da minha origem arbitrária comum ali, eu vou pegar um segmento de reta e ele vai, pessoas, até a interseção desse meu paralelogramo. Aqui nós temos o nosso vetor resultante, desenhado bonitinho aí. Como é que eu defino a intensidade desse cara? Esse cara, pessoas, é literalmente uma complementação da lei de Pitágoras, da lei pitagórica para triângulos. Um triângulo não é um paralelogramo, só que irregular, onde a gente vai ter os dois catetos perpendiculares. Desse jeito, a gente vai ter o quê? Que a minha força resultante
que vai ser o módulo desse cara, é igual módulo do F1 ao quadrado mais módulo do F2 ao quadrado mais 2 vezes o módulo de cada um dos vetores multiplicado pelo cosseno de alfa, ok? Quem que vai ser o meu alfa? É a abertura entre esses meus dois vetores calculadas lá na minha origem comum. Beleza? Galera, quando a gente para olhar isso daí, essa lei ela é muito parecida com a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ao invés de eu ter um sinal positivo, eu vou ter um sinal negativo. Tá? Então, é facinho da gente lembrar. É a lei dos cossenos com sinal de mais. Aí, sossegado? Então, para que serve essa relação? Essa relação serve para a gente calcular as intensidades. Exemplos. Galera, vamos imaginar que o F1 tem um módulo de 4 newtons e o F2 tem um módulo de 3 newtons. Tá? Aqui nós colocamos duas situações. A primeira situação, onde a gente vai ter F1 e F2 ortogonais, que eles são perpendiculares entre si, e na situação abaixo, a gente vai ter F1 e F2 com um ângulo de 60 graus. Como é que a gente vai determinar o valor dessa minha força resultante? É aplicar na lei dos paralelogramos, ok? Pessoas, primeira situação, quando o alfa for 90 graus, quanto é que vale o meu vetor resultante? É literalmente a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Por quê? Porque os dois catetos, quando eu pegar esse F2 e projetar aqui, galera, eles são perpendiculares. Se a gente pegar e aplicar a função anterior, f ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1, F2, cosseno de 90. Galera, cosseno de 90 é zero. Então, obrigatoriamente, esse meu vetor resultante vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é 16 mais 9, que a gente vai ter como sendo 25. Galera, força resultante nesse caso é raiz de 25, que vai ser igual a 5 newtons. Ok? Então, galera, se eu tiver dois vetores perpendiculares, dois vetores ortogonais entre si, é só a gente aplicar Pitágoras para determinar quanto que vale a força resultante. Se os meus vetores forem oblíquos e o ângulo for diferente de 90 graus, a gente aplica a complementação toda. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1, F2, cosseno do alfa. Nesse caso, F1 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 3, vezes cosseno de 60. Galera, cosseno de 60 é igual a meio. É só somar e fazer a conta. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 4 vezes 3 vezes meio é igual a 12. 16 mais 9 mais 12, nós teremos que f ao quadrado vai ser igual a 37. Portanto, galera, a minha força resultante vai ser raiz quadrada de 37 newtons. Puxa, Bob, vai ter que deixar esse cara em raiz? Vai. Então, se aparecer uma relação onde o cara deixa sempre dessa forma, galera, deixe sempre dessa forma. Então, força vai ser raiz de 37 newtons aí. Ok? Sem problemas, de boa isso daí, tá? A gente vai trabalhar dessa forma, com essas operações onde a gente vai somar ou subtrair vetores. Beleza? Agora a gente tem a função oposta. O que vai ser a minha função oposta, galera? Ao invés de eu pegar dois vetores, somá-los e determinar um vetor resultante, a gente vai pegar o quê? Um vetor total e decompor em outros dois vetores auxiliares. Beleza? Então aqui, ó, o que vai ser a minha decomposição vetorial? Eu vou pegar qualquer tipo de vetor oblíquo a um plano cartesiano, tá? E vou decompor ele nas duas possíveis direções, na direção do x e na direção do y. Então, por exemplo, vamos imaginar esse vetor f aqui, ó. Como é que eu escrevo a soma desse vetor f? Eu preciso de um vetor componente na direção do x e eu preciso de um vetor com componente
na direção do y. Então, quem que vai ser o fx para mim? Componente da força F em relação ao AX. Quem que vai ser o Fy? A componente da força F em relação ao OY. Como é que a gente vai calcular esses dois vetores? Galera, para a gente calcular o módulo desses vetores, basta a gente trabalhar com trigonometria básica. Quando eu falo trigonometria básica, a gente está trabalhando com o quê? Funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Beleza? Galera, se eu pegar esse vetor Fy, transladá-lo e colocá-lo aqui, ó, perceberam que ele vai formar um triângulo retângulo? Galera, se ele forma um triângulo retângulo, eu consigo definir o seno do triângulo retângulo, consigo determinar o cosseno desse meu triângulo retângulo. A partir desse ângulo alfa aqui, ó, o Fy é cateto oposto, o Fx é cateto adjacente. Então, o que significa? Fx, como ele é cateto adjacente, ele sempre vai ser igual a quem? A f multiplicado pelo cosseno de alfa, né? Porque é o cosseno que relaciona o cateto adjacente. Beleza? Como o Fy é o cateto oposto, o Fy vai ser o f multiplicado pelo seno de alfa. Por qual motivo? Porque o cateto oposto define a minha função seno. Ok? Beleza isso daí, pessoas?